Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês, nossos telespectadores, análise dos assuntos mais importantes do momento, sempre com a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio, também através de videoconferência, participações especiais, entrevistas, debate e as notícias que impactam para os gaúchos e os brasileiros em geral. O nosso programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV em todo o Rio Grande do Sul. E também pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, @RDCTV Digital. Curta, compartilhe e comente. A sua participação sempre é muito importante para nós. O nosso programa também pode ser ouvido através do formato de podcast. Procure Cruzando as Conversas no seu Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. Também no nosso site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts e acompanhe as íntegras das edições do Cruzando as Conversas. Tão logo acaba o programa aqui, você pode acompanhar através do podcast no seu smartphone. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E também de Badesul, Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Bom, vou começar o programa falando sobre a importância do Congresso Nacional na aprovação das reformas. As reformas que são importantes. O fato de uma reforma ser importante não significa que aquilo que é apresentado é necessariamente bom ou que, eventualmente, será aprovado. E essa lógica de que o governo prepara um projeto e esse projeto é bom, é perfeito e não cabe ao parlamento depurá-lo, é errada. E é um tipo de lógica que ignora os fundamentos da democracia, principalmente da democracia representativa. Nós estamos num país em que existe uma falta de noção em relação às instituições. As instituições são fundamentais nas democracias. E por mais que nós não gostemos dessa ou daquela instituição, que essa ou aquela decisão tomada por essa ou aquela instituição não nos agrade, o fato é que fora do terreno institucional só temos a balbúrdia e a selvageria. E me parece que o governo que está aí não gosta desse trabalho institucional de ter que se relacionar com os outros poderes. Nós vimos isso lá na reforma previdenciária. Eu apoiei o texto da reforma previdenciária. Aliás, eu fui dos jornalistas que mais tratou do assunto em uma emissora de televisão. O Cruzando as Conversas fez, acho que pelo menos uns 20 programas analisando a questão previdenciária. E eu me posicionei a favor do texto. Né? O governo, naquela oportunidade, apresentou a reforma previdenciária e achou que bastava isso. Que não havia por que tentar convencer os parlamentares de que o texto era importante, de que os elementos constantes ali eram necessários. Não. Basicamente disse, fizemos a nossa parte, agora o resto é com o Congresso. Não é assim. O trabalho do Executivo não se esgota apenas na apresentação dos projetos. Há que se ter um trabalho de articulação política junto ao Legislativo. E devemos lembrar, a reforma da Previdência só foi aprovada porque o Legislativo se mobilizou, porque havia um clima positivo pró-reforma previdenciária que já havia sido construído no governo Temer
e entendeu que era necessário aprovar o texto. Se dependesse do governo, o tema da reforma da Previdência teria sido soterrado na incapacidade articulativa da liderança do governo Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. À época, a figura que comandava as articulações do governo era uma figura chamada Major Vitor Hugo. Quando o texto foi apresentado ao Congresso, o que o Major Vitor Hugo fez? Saiu atacando o Rodrigo Maia. Aí, Guilherme, você vai defender o Rodrigo Maia? Não. Eu vou defender a saúde institucional e a relação entre o Executivo e o Legislativo. E o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados e ele tem um papel importante. E é um papel que o governo deveria valorizar mais porque está em consonância com, pelo menos na área da retórica, com o que foi proposto durante as eleições. Ou seja, uma agenda liberalizante, que pretenda diminuir o tamanho do Estado, racionalizar as leis, o gasto público. O Rodrigo Maia é a favor da maior parte dessa agenda. Mas o Rodrigo Maia é alguém que entende como é que se dá o meandro institucional. Ao contrário das lideranças do governo Bolsonaro, que desprezam essa relação, que acham que essa relação é naturalmente perniciosa, que o Congresso Nacional representaria uma parte daquilo que eles combatem, o tal do establishment. E aos trancos e barrancos a reforma foi aprovada. E foi aprovada com a maior votação da história de todas as PECs que já foram apresentadas pelo Executivo desde a redemocratização. Façam a análise, vocês vão encontrar as votações. Foi uma votação folgada, nos 2 turnos da Câmara, nos 2 turnos do Senado. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho ouvido constantemente, eu vou tirar só um pouquinho o ponto porque está me atrapalhando, eu tenho ouvido constantemente as pessoas demonizando o Congresso Nacional. Ouvi hoje, uma pessoa opinando a respeito do Congresso, dizendo: este Congresso não aprova o que é necessário. Pera lá, o que é necessário? A reforma da Previdência, necessária? Aprovada. Como disse, com a maior votação de todos os tempos para uma PEC. O impeditivo ao reajuste do funcionalismo, que tinha sido negociado com o Congresso para flexibilização por parte do governo Bolsonaro. Quem é que manteve o veto? Foi o Congresso Nacional. Quem é que aprovou o novo marco do saneamento básico? Foi o Congresso Nacional. Quem é que fez com que o valor do auxílio emergencial chegasse ao patamar de R$600? Foi o Congresso Nacional. A ideia do governo era 3 parcelas de R$200. Lembram disso? E o Congresso disse: não, não é o adequado. Vamos puxar esse valor para cima. Quem é que votou a favor da nova lei do gás? Foi o Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional está ajudando, não impedindo as pautas que são importantes para o Brasil. Não vamos demonizar o Congresso porque eventualmente erra. Erra, é óbvio. É um corpo formado por muitas pessoas. Uma parte dos integrantes do Congresso são despreparados, mas existe uma elite política lá dentro, pensante, que auxilia o país a andar para frente. E daí nós temos que ouvir esse berreiro: ah, mas o Congresso não vota a questão do foro privilegiado. E quer saber? Acho que não tem que votar mesmo. O segredo de aborrecer é dizer tudo, como diria o Voltaire. Eu digo tudo. Votar a favor do fim do foro privilegiado é instituir o baguncismo. Instituir o baguncismo sob o auspício da moralidade, que é uma velha retórica viciada que existe no Brasil desde muito tempo. Nós tentamos melhorar a qualidade das instituições e da política destruindo o Estado de Direito. Vejam, isso é um absurdo completo. A ideia de que os ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, os parlamentares, os senadores, os governadores, poderão eventualmente ser acionados por juízes de primeira instância.
gera uma confusão absoluta. Todos os países do mundo têm sistemas de regramento institucional que delimitam quem deve ser julgado por qual corte. Aqui não, aqui quer se abrir o precedente para que se faça qualquer coisa. E daí nós vamos ter decisões como essa, que é uma decisão aberrante. Eu não gosto do Wilson Witzel, mas essa decisão em relação ao Wilson Witzel é um absurdo. Ele foi afastado por conta, vejam vocês, ele foi afastado por conta de uma decisão provisória, de uma decisão cautelar, monocrática. Depois tudo bem, o STJ foi lá e corporativamente aprovou aquilo que tinha sido decidido por um dos magistrados. Mas o magistrado simplesmente pegou todos os votos dos cariocas e jogou no lixo. Jogou no lixo. Ele, um procurador e um delator bandido. E o governador foi afastado. Vocês sabiam que um deputado estadual não pode ser afastado sem autorização da Assembleia? Um deputado estadual não pode ser afastado sem autorização da Assembleia. Agora, um governador pode. Estamos relativizando o devido processo legal. Estamos relativizando o devido processo legal. E é por isso que o Congresso Nacional tem que manter o foro por prerrogativa de função. Não é foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função. Esse é o nome. Foro privilegiado foi um moralismo que acabou pegando e que é fácil de vender, porque afinal de contas as pessoas odeiam a classe política. Né? Esse clima antipolítico destrói o país. Esse clima anti-institucional destrói o país. E eu fecho essa análise voltando para o ponto inicial, as reformas. Ontem, eu nem sabia, fui pego de surpresa quando o João Carlos Silva comentou aqui conosco. Ontem foi entregue para o Congresso Nacional a reforma administrativa. Fraquíssima. Fraquíssima. Essa reforma administrativa, ela cria uma elite do funcionalismo, ou ela potencializa uma elite do funcionalismo que não vai ser afetada. E vai pegar quem? Vai pegar os peixinhos pequenos, os professores. Milico, juiz, promotor, esses estão de fora. Esses estão de fora. Quem é que vai estar? Vai estar professor, vai estar gente comum. Eu sou a favor da reforma, mas que reforma? Uma reforma medrosa? De qualquer modo, o texto foi apresentado. O que faz o ministro da Economia? O ministro da Economia, brigado com o presidente da Câmara dos Deputados, ele manda os seus secretários especiais não se comunicarem com o Rodrigo Maia. Não pode. Não pode falar com o Rodrigo Maia. Por quê? Porque o Guedes não gosta do Maia. Porque eles não se dão. Então, vejam, a relação institucional do Executivo com o Legislativo está à mercê de uma retórica juvenil. É juvenil. Não fala com ele que não é meu amigo. Que coisa ridícula. Isso ajuda a aprovar o texto? Não, não ajuda a aprovar o texto. E daí o Rodrigo Maia tem que recorrer a outros ministros, não aquele que formulou, que é o responsável pela formulação do texto. Quem formulou o texto da reforma administrativa não foi a Secretaria de Relações Institucionais. Né? Não foi o ministro Ramos, foi o Paulo Guedes. Está sob sua responsabilidade. Mas ele não conversa com o presidente da Câmara dos Deputados. É o velho drama da falta de diálogo, porque no Brasil as relações que deveriam ser institucionais são personalizadas, são personalíssimas. Isso é uma distorção das muitas. E o Congresso tem um papel fundamental. E tem coisas ali que não vão passar. Não vão passar e não devem passar. Como, por exemplo, esse negócio de concentrar poder na mão do presidente da República para ele extinguir órgãos ao seu bel prazer, como se ele fosse o dono do Executivo. Ele não é o dono do Executivo. Ele foi eleito e está no Executivo, mas ele não é o dono do Executivo. O Congresso tem que fazer, obviamente, a aprovação de uma reforma administrativa quando ela é submetida ao Congresso Nacional no início do mandato.
E daí, se quer extinguir essa ou aquela função, essa ou aquela autarquia, essa ou aquela fundação, esse ou aquele ministério, o Congresso tem que dar o seu aval, porque o Congresso também foi eleito, e com um aditivo. Ao contrário do presidente da República, que foi eleito por uma fração dos eleitores, o Congresso Nacional representa o conjunto dos eleitores. Portanto, ele é mais representativo que o Executivo. E por fim, para encerrar, todas as democracias do mundo têm poder executivo. Só as democracias liberais é que têm um legislativo independente. O legislativo é importante, não demonizemos o legislativo, independente das suas idiosincrasias, dos seus problemas, das suas falhas. O legislativo é fundamental, sem ele não há democracia. É isto. Muito bem. Eu fiz um longo introito aqui, porque eu acho que o tema é importante, e agora eu vou botar o ponto de novo, tá, produção? Senão ele ia cair da minha orelha de qualquer forma. Para nós falarmos do assunto, né, recentemente aprovado também pelo Congresso, a Lei de Proteção de Dados, um assunto que nós já tratamos aqui no programa em outras ocasiões, é um assunto importante, diz respeito a esse ambiente virtual, né, a questão do sigilo das pessoas. Daqui a pouco vai vir o 5G, tem relação com isso, nós já temos o Marco Civil da Internet, então está tudo conectado e nós vamos tratar disso a respeito. A Melanie Rupental preparou para nós uma matéria a respeito da aprovação da Lei de Dados. Melanie. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, tem um impacto dos mais significativos que uma legislação nacional já alçou. Foi aprovada em agosto de 2018 e sua vigência passou a valer a partir de 15 de agosto de 2020. Essa lei trata de regras jurídicas para a coleta, armazenagem e processamento de dados pessoais determinados ou determináveis, efetuados por pessoas físicas, empresas e organizações do Estado. Os comportamentos de empresas e clientes irão mudar drasticamente. As primeiras terão de ter políticas e planos de proteção de dados comprometidos e vocacionados à proteção da privacidade e da segurança de clientes e usuários. As informações pessoais protegidas pela lei são aquelas determinadas ou determináveis, ou seja, quaisquer dados que permitam a identificação de uma pessoa natural ou os tornem possíveis, tais como nome, sobrenome, e-mail, numeração de documentos e de cartões de crédito, dados bancários, informações médicas, localização, endereços de IP e também os chamados testemunhos de conexão, mais conhecidos como cookies. Incluem-se também os dados pessoais sensíveis, aqueles potencialmente passíveis de discriminação se expostos ou vazados, tais como origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, referentes à saúde ou à vida sexual, genético ou biomédico. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é um órgão de administração pública federal responsável, então, por zelar pela proteção de dados pessoais. Tá aí então a matéria da Melanie para nós. Muito obrigado, Melanie, pela concisão dos tópicos aí. Nós vamos explorar eles em detalhe. Para falar sobre esse assunto, eu convidei dois especialistas da área. O André Luiz Pontin, que é advogado, também presidente da Comissão Temporária de Dados da OAB aqui do Rio Grande do Sul. O André já tinha vindo aqui no programa em março, né, participar, falando sobre a eventual aprovação da lei de dados, e agora com a lei aprovada, obviamente, o André está de volta. André, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Guilherme. Muito bom estar aqui novamente. Uma honra estar aqui, uma alegria estar conversando com o Dr. Nívio também. E eu estava comentando aqui durante a reportagem que a gente já pode ir embora, porque acho que os principais pontos aí a reportagem já trouxe para a gente. Nós vamos tentar trazer alguma coisa nova e relevante aí na nossa discussão. A Melanie, a produtora que fez a reportagem, agradece ela estar informando aqui pelo ponto. Também pela primeira vez aqui no programa, o Nívio Delgado, que é advogado, diretor da Fundacred, MBA em Gestão Empresarial. Nívio, bem-vindo aqui pela primeira vez no programa, boa noite. Boa noite, doutor André, boa noite, Guilherme, boa noite quem está nos assistindo, minha saudação. E agradecer a oportunidade de conversar sobre esse tema, que é um tema que eu considero bem relevante, que compõe uma evolução aí do nosso ecossistema, não só de gestão, mas também o ecossistema jurídico, de legislação, de instituições, né, como bem você iniciou o nosso programa falando das instituições.
para que a gente possa acreditar melhor nelas e vê-las de uma forma mais plural, mais diversa. Acho que tem tudo para acrescentar o nosso progresso. Muito bem. Eu quero mandar um abraço também para o Paulo Oliveira, que esteve com o André na outra ocasião em que falamos sobre a questão da lei de dados. Eu convidei o Paulo também para estar presente aqui no programa. Ele não poderia, porque tinha um compromisso, mas fica aqui o meu abraço para ele. E eu quero mandar um abraço, antes de a gente entrar na discussão propriamente dita, para um amigo que tem em comum com o André, que é o Felipe Benck, que está lá em São Paulo, foi meu colega no Brasil Paralelo, e ia na confraria do Grêmio, lá na Arena, junto com o André. Isso, parceiro de muitas alegrias e algumas tristezas também. Mas mais alegrias nos últimos anos. Nos últimos anos, muito mais alegrias. Então tá aí, feitas as homenagens. Vamos falar da lei então, meus caros. A aprovação era esperada, né? O texto da lei em si ficou como vocês imaginavam? André, começo por ti. Então, Guilherme, deixa eu acho que vale a pena a gente fazer uma pequena introdução, se tu me permite. Esse processo legislativo de construção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não é recente. Não é? Ele iniciou há 10 anos atrás com a consulta pública, lá em 2010, a primeira consulta pública. Tivemos no período 3 projetos de lei, depois uma segunda consulta pública com participação de toda a sociedade e organizações. Então foi um processo construtivo muito legal, não são poucas leis que tiveram toda essa participação da sociedade organizada, né? E durante esse processo, quando a gente vai analisar, a gente vê que realmente pesos, né, de várias partes da economia, seja dos consumidores, seja da indústria, participaram e fizeram um texto muito bom para a nossa realidade. Um texto baseado no regulamento europeu, mas com adaptações próprias nossas, e que foi aprovado, a lei foi aprovada em 2018, com um período, não querendo usar um termo técnico, mas um período no qual essa lei ficava suspensa, né, e a sua efetiva... Vacatio legis, exatamente. Então, e a efetiva entrada em vigor da lei, inicialmente estava previsto para fevereiro de 2021, quando nós tivemos uma mudança lá no final de 2018, e ela foi postergada para 24 meses de vacácio. Ou seja, o que o legislador pensou? Esse é um assunto relativamente novo, as empresas, as organizações, a administração pública vai precisar de um tempo para se adaptar, né? Nós precisamos construir uma autoridade nacional que vai fazer essa regulação, né, desse assunto. Então, vamos dar 2 anos para essa adaptação. Como quase tudo no Brasil, os 2 anos terminaram e o processo não havia nem iniciado na administração pública. A autoridade não havia sequer sido constituída e a maior parte das empresas está num processo, eu diria que muito inicial. Bom, eu não quero entrar nos detalhes dos últimos meses, que foi uma confusão absoluta para quem para quem milita nessa área, né? E te diria assim... Por que foi uma confusão? Por causa da pandemia, em parte? Não, antes fosse só por causa da pandemia. A pandemia foi a desculpa para toda essa mudança legislativa que nós vivemos. Vamos só retomar. A lei deveria entrar em vigência em 14 ou 16 de agosto passado, certo? 2 anos, ela entraria em vigência na metade de agosto. No início do ano, em função da pandemia, sob a desculpa de que não ia dar tempo, né, apesar de já ter um ano normal, mas não ia dar tempo de fazer todas as adaptações, o Congresso Nacional, o Senado Federal entrou com um projeto de lei, ele foi aprovado, depois de alguma discussão, entre essa discussão, a postergação da lei completa, mas o que foi aprovado pelo Congresso foi: as sanções administrativas previstas na LGPD ficarão para agosto de 2021, mas a LGPD entrará em vigor em agosto de 2020. Esse era o texto aprovado. No meio da discussão, o governo federal, numa medida provisória que tratava da Covid, então das mudanças legislativas da Covid, inseriu um artigo lá perdido, famoso jabuti, né, perdido no meio da medida provisória, dizendo assim: olha, a LGPD vai entrar em vigor em maio de 2021, sem fazer referência a multa, nada, a LGPD inteira em maio de 2021. Bom,
instaurou-se o caos. Não se sabia, né? Nós estávamos com uma MP dizendo que, uma MP vigente, dizendo que a LGPD entraria em vigor em maio de 2021. Estávamos com uma lei vigente dizendo que as sanções entrariam em vigor em agosto de 2021. E a MP, tu sabes, ela tem um período no qual, se ela for, um período de vigência da MP, no qual ela pode ser aprovada ou não. Se ela não for aprovada, ela inexiste e o texto válido é o texto anterior. Isso. Deixaram Portanto, a lei vigente. Quando é que terminava a vigência da MP com as prorrogações todas previstas? No final de agosto. 2 dias... 2 dias... Então, no final de agosto, era 28, 27 de agosto, alguma coisa assim. 2 dias antes do término da vigência da MP, a Câmara dos Deputados, num acordo com o Maia, e aí sim, teve uma influência forte do Maia, da Câmara dos Deputados, no sentido de construir um acordo consensual com o governo. Nós deixamos as multas para agosto de 2021, fazemos com a LGPD entre em vigência, então, em dezembro de 2020, no final desse ano, quando já não tem mais pandemia, acabou os principais efeitos. Então, entramos num acordo, não é nem agosto, não é nem maio, é dezembro de 2021. Isso durante o mês de agosto, ali, essa discussão. Né? Feita a votação, uma série de debates, e o Maia bancou, os deputados, então, aprovaram essa mudança. Bom, naquele dia, isso era, se eu não me engano, dia 25, por aí. Naquele dia, nós dormimos com a certeza de que o acordo envolvia o Senado. O acordo tinha sido feito com o governo votou a favor, que o acordo envolvia o Senado e que seria no dia seguinte votado no Senado, último dia para votação, seria votado no Senado e teríamos a LGPD vigente, então, em dezembro desse ano e as multas em agosto de 2021, as sanções. Surpresa, nada é tão simples quanto parece. Nada. Quando começou a votação no Senado, é aquilo que a gente costuma dizer, esqueceram de combinar com os russos. O Senado tinha votado essa lei das multas em alguns meses antes. Durante a discussão dessa lei, tinha se discutido a prorrogação da LGPD e isso não tinha passado na lei, naquela discussão. Nesse ano. Sim. Nesse ano ainda. Então, o que acabou entrando com um pedido, o que acabou decidindo o presidente do Senado? Já discutimos essa matéria esse ano. Esse artigo não pode mais ser discutido esse ano. Tecnicamente, ele tem toda a razão. Está correto? Tecnicamente, sim. Está correto. Né? Só que isso destruiu, diria assim, toda a expectativa que se tinha. E o que aconteceu? Porque não termina aí. Nós temos, o presidente do Senado retirou o artigo da MP, a MP foi aprovada sem esse artigo, certo? Começou uma discussão. Se ele retirou o artigo da MP, significa que essa parte da MP perdeu a vigência. Ou seja, está vigendo o prazo previsto da lei. 14 ou 16 de agosto. Isso. Depois de muita discussão durante o dia, o Senado se manifestou oficialmente dizendo não, a MP só vai estar efetivamente aprovada ou não aprovada depois da sanção presidencial. Então, temos mais 15 dias de sanção presidencial, 15 dias úteis para a sanção presidencial, e a partir da sanção presidencial, então, aí sim, a LGPD está vigente. Então, estamos nesse limbo, né, legislativo, eu diria, limbo jurídico, né, no qual nós temos uma lei aprovada, que já deveria estar vigente, mas que está aguardando uma sanção presidencial de uma medida provisória na qual o artigo da lei foi excluído. É uma confusão só. Basicamente, o que tem que ficar na mente das pessoas é: a LGPD está aprovada, seus efeitos vão começar a partir da sanção presidencial no decorrer do mês de setembro, porque nada pode mudar isso nesse momento, e as multas estão para agosto de 2021. O pior da gente ter que fazer essa discussão toda é que não precisava ser assim. Não, porque teve Podia 2 anos ser para organizar muito tudo. simples. Sim. Podia ser muito simples. Essa autoridade já podia ser constituída desde 2019, nós já poderíamos estar com vários temas sendo tratados pela autoridade. A questão da postergação da LGPD poderia
não teria dificuldade nenhuma que fosse no final de 2020, em função da pandemia, mas, enfim, tudo é mais difícil do que parece e tudo que eu gostaria é de não estar perdendo tempo discutindo isso aqui, né? Que a gente pudesse estar tratando dos princípios, né, da adequação da LGPD, mas é necessário a gente fazer essa introdução e está muito alinhado com aquilo, com o teu discurso inicial com relação ao papel do Legislativo. O Legislativo aqui corrigiu um erro, né, que estava sendo encaminhado e estava sendo aprovado, e, enfim, nós estamos aí diante dessa situação. Eu peço desculpas por esse momento, mas é necessário esse início de conversa mais técnico para a gente colocar esse assunto num ponto inicial. O que achou dessa novela mexicana, Nívio? É um desastre do ponto de vista educacional para as pessoas que querem, né, se inteirar desse assunto, que é um assunto que envolve educação digital, né, que a gente, como não nativos digitais, a gente não teve essa oportunidade, né, tanto na escola quanto na família, de se inteirar a respeito, né, dos perigos, né, dos riscos que envolvem, né, essa nossa convívio digital. E a gente tem que discutir realmente a eficácia plena da lei. Não é algo que a gente precisaria fazer. A gente perdeu a oportunidade, como o doutor André comentou, de ter uma autoridade já fazendo um dos seus papéis, que é regulamentar mais de 30 pontos que a lei tem em aberto, como, por exemplo, prazo para que o controlador cumpra com o direito do titular, como também questões técnicas. Essas leis complementares aí, são normas, porque o que é autoridade? A autoridade, como ela nasce, né, conceitualmente com a ideia de ser um órgão separado do Poder Executivo, mas por questões também, né, que envolveram toda a construção da legislação, ela está atrelada ao Poder Executivo, mas ela nasce com três propósitos, né? Regulamentar, ou seja, tangibilizar muitos dos pontos em aberto da lei, porque é uma lei boa, mas é uma lei que deixa muitos pontos em aberto, mais de 30 pontos em aberto, que a autoridade terá que regulamentar. E a autoridade também tem, dentro dos três pilares, a função... Mas não vieram essas regulamentações? Não, porque a autoridade não foi constituída. Também de fiscalizar e de penalizar ou de sancionar. Então né? Veja só a bagunça para as pessoas que vão lidar com isso aí. Né? Você tem ali a lei geral, mas as regulamentações não existem. Portanto, você tem um sumário com a apresentação dos tópicos. Não, é uma boa lei. A lei é muito boa. A lei foi realmente construída, né? E aí a gente vem de uma construção que o Brasil participa, né, de diálogos internacionais, desde pactos, né, internacionais que foi signatário, e também, né, desde do caso Snowden lá em 2013, depois veio o Marco Civil da Internet, né, que foi bem acelerado. O Brasil já vem se preocupando com proteção de dados e privacidade. A novidade é trazer uma boa história, né, contada pela comunidade europeia, de um regulamento, né, que é bem maior do que a nossa lei, né, que ela tem menos artigos, digamos assim, e ela é mais enxuta, e por ser mais enxuta, obviamente, ela tem mais lacunas, né, e a autoridade, ela cumpre esse papel de trazer de pavimentar mesmo, de dar uma materialidade para essas lacunas, juntamente com outros órgãos, né, setoriais, como o Banco Central, né, como também a ANS, né, a SUSEP, que também vão, né, se valer dessas regulamentações para criar processos administrativos, né, e também sanções administrativas para o setor que regulamenta. Então, é uma pena, realmente, a gente não ter autoridade. É um risco também, um risco jurídico, de instabilidade jurídica, porque no momento em que a gente não tem autoridade constituída e já regulamentando essas lacunas, o Poder Judiciário começa a emitir os seus entendimentos, e ele emitindo os seus entendimentos, é muito mais difícil de uma autoridade, depois, via regulamentação administrativa, mudar esse entendimento. A gente começa a ter né, a ser constituído e regulamentado. As pessoas, obviamente, pela cultura que a gente tem aqui mais, né, de litígio, buscar o judiciário para entender melhor o que é esse processo, o que o judiciário pensa a respeito disso. E aí, em vez de trazer segurança jurídica, porque muitos setores, né, da sociedade civil organizada, dos empresários e das entidades representativas, foram favoráveis à constituição, né, dessa lei geral de proteção de dados, para justamente trazer
né, segurança jurídica, para poder trazer também maior competitividade, para que a gente possa fazer a troca, né, de informações e de dados com a comunidade europeia e com outros países, né, que já têm isso há muito tempo constituído, né, países que têm desde a década de 80, Canadá 85, Marrocos desde 90, a nossa vizinha Argentina, né, tem aí isso muito bem estabelecido na sua Constituição, inclusive, tanto é que ela é considerada tem uma legislação mais forte do que a nossa. Então, poderia ter sido, né, melhor, digamos assim, conduzido esse processo, mas é o que a gente tem. Né? É o que a gente tem e a gente tem que conviver com isso. Eu digo que, embora não tenha sido o melhor dos mundos, é uma grande oportunidade, eu acho que vem para compor, como eu disse no início, uma nova relação das organizações, não só da sociedade civil organizada, mas das empresas, do próprio poder público, do Estado como um todo, do terceiro setor também, de se entender não mais como centro de tudo, né, ou detentor ou dono do dado, mas sim poder discutir isso com a sociedade, com o titular do dado. E por mais que a gente não tenha a melhor legislação, o melhor ambiente para discutir isso, a gente não tem agora escapatória. Não é mais se essa lei entra em vigor nos próximos 30 dias, é quando. No momento em que o presidente sancionar com veto ou sem veto dos outros itens, né, que não tem nada a ver com a LGPD, a gente terá então uma eficácia plena da lei e todas as entidades, todos os órgãos públicos e privados terão que se adequar a essa nova realidade. Essa parte que nós fizemos aqui no início, em relação ao processo legislativo de aprovação da lei, prazo para ela entrar em vigor e tal, denota vários dos problemas da gestão pública, né? Quer dizer, o fato de nós termos 2 anos de vacatio legis para que tudo aquilo que está na lei fosse implementado, houvesse um período de adaptação, foi jogado no lixo. Foi jogado no lixo. No fim das contas, se fez em cima das coxas. É isso? Se fez em cima das coxas. Estou aqui traduzindo, né? Porque nós discutimos um tema que é complexo, naturalmente, pela questão legal, né? Mas foi feito nas coxas. A insegurança jurídica, apesar da qualidade da legislação, está instaurada, e as pessoas que operam nesse meio, e todos são afetados por ela, porque, afinal de contas, diz respeito a dados relativos à internet, ou seja, as coisas que nós utilizamos aqui, e no computador, e em outros lugares, né? Não se sabe direito qual que vai ser o andamento que vai ter através dessas regulamentações aí que o nível colocou, né? Se me permite, Guilherme, não só os dados que estão na internet, todos os dados pessoais, sejam eles impressos, físicos, né, ou na internet ou no meio digital, eles estão protegidos, estão tutelados por essa legislação que a gente vai conviver agora a pleno, a partir do veto, enfim, da sanção dessa MP aí. Que deve ser nos próximos dias. Nos próximos dias, dia né? 15 de prazo, setembro. Tem prazo aí. 15, 16. Muito bem, vamos fazer intervalo e na sequência nós vamos voltar para falar sobre os detalhes aí do que vai entrar em vigor. Então fiquem ligados, nós já retornamos aqui com o Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, o seu programa de análises políticas e econômicas. Nosso programa tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color, embaralhei falando. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios, empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E você pode assistir o Cruzando as Conversas de segunda a sexta, sempre a partir das 22h15,
aqui na RDC pelos canais 24 e 524 da NET em todas as praças principais do Rio Grande do Sul. E também a outra opção é pela internet, em qualquer lugar do mundo, @RDCTV Digital em todas as plataformas. E pelo podcast, procure Cruzando as Conversas nas mais variadas plataformas. Tem o Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Muito bem, neste programa estamos falando sobre a questão da lei dos dados. Presentes aqui no estúdio comigo, o Dr. André Luiz Pontin e também o Dr. Nívio Delgado. E eu vou começar esse segundo bloco pelo Nívio, para a gente fazer o link com o primeiro bloco em que falamos sobre a bagunça jurídica da aprovação da lei, o vacatio legis, depois toda a questão envolvendo a lei e a MP e a discussão dentro do Congresso, e daí o empreendedor, Nívio, olha para essa situação toda e ele fica desesperado e sem saber o que fazer, com a possibilidade de ele, inclusive, não estar regular e daqui a pouco ser acionado através de uma sanção. E aí, Nívio, como é que faz? Bom, como a gente falou no bloco anterior, é uma lei boa, uma boa lei, e ela é uma lei boa pelo fato de ser uma lei que aborda princípios como valores fundamentais a serem perseguidos tanto pelo titular quanto para quem trata os dados, né? Seja controlador ou operador do dado, que são conceitos técnicos, mas que vão ser bem comentados aí nos próximos meses com toda certeza. Mas eu acho que para o empresário, tem que ficar bem presente para ele, que ele precisa iniciar essa conversa, né, com o seu time, ou mesmo que seja um empresário individual, ele vai ter que olhar os seus processos e ver por onde circulam os dados, né? E no momento que ele se entender, que tem uma consciência de como circulam esses dados dentro do seu negócio, o primeiro ponto a fazer é visitar lá a lei, os seus princípios, que são 10 princípios, mais a boa-fé, que são 11, né? Mas que são 10 princípios que conversam muito bem com a realidade de qualquer organização, né? Começando pelos 3 principais, que são finalidade, necessidade e adequação, é justamente poder tornar o titular, a pessoa de fato dona do seu dado, né? O princípio da autodeterminação informativa, que é um princípio global, né, atualmente discutido em todos os países que se ocupam desse tema, é um princípio que torna a propriedade desse dado ao titular. A gente sabe que o dado, né, é algo muito valioso. Os né? dados que vinham sendo usados de qualquer jeito. Se a gente perguntar para quem está nos assistindo, né, se ele tem consciência de onde estão os seus dados, né, quem está tratando os seus dados, para qual finalidade e com quem que ele está compartilhando, eu ouso dizer que 100% das pessoas, inclusive nós 3 aqui, a gente não tem essa consciência. Não, eu tenho certeza que eu não tenho. Então, de fato, a gente não tem essa autodeterminação informativa, isso é um processo, né? A gente quebra um dogma anterior de que a organização, o empresário, ele era dono do dado, né? Isso estava centrado no empresário e a gente torna isso, né, mais sistêmico, colocando cada titular como dono do seu dado e tendo a possibilidade, inclusive, de perquirir, né, ou questionar, né, quem trata dados, se tem algum dado, né, sendo tratado por ele. O dado é um farelo virtual. Tu deixa ali um farelo do que tu consumiu e fica como registro. E é utilizado por essas empresas para vender, para guardar a informação, enfim. E a proteção... Se vendem os dados, quer dizer, aliás, o Facebook enfrentou muitos problemas pela venda ilegal de dados. Eu poderia aqui dizer, por exemplo, que o vice-presidente do Gartner, né, que é o principal órgão, digamos assim, a bola de cristal de quem fala de segurança da informação ou de quem é empresário em relação à inovação, falou a semana passada que 75% dos CEOs tomarão alguma responsabilidade até 2024 em relação a data breach, ou vazamento de dados, ou incidente de segurança. Mas eu acho que esse viés de multa, o viés da sanção, o viés até mesmo reputacional, ele é importante até para conseguir, né, orçamento. Não há dúvida em relação a isso. Eu tenho absoluta certeza que isso ajuda. Mas acho que o que mais colabora é que as pessoas elas passarão a trocar informações, a conceder os seus dados em quem elas confiam. Isso. E isso vai trazer um diferencial competitivo para quem se ocupar desse tema. Não há dúvida de que essa geração nova não só
quer trabalhar em organizações que respeitam valores e princípios, como também só consome, né, itens ou serviços de quem respeita, né, valores e princípios. Não é à toa que ESG, né, ou essa matriz ambiental social de governança, ela está em voga. Grandes fundos, BlackRock, Larry Fink, nossa última carta, né, foi muito consistente em relação a isso, já vem escrevendo há bastante tempo, né? O ano passado, mais de 150 CEOs das maiores empresas americanas firmaram um compromisso de que só vão investir, né, em programas das organizações, em projetos que respeitem essas matrizes ambiental, social de governança. O próprio Fórum de Davos do início do ano, né, trouxe uma terminologia nova, né, ou não tão nova, mas consolidou, né, o capitalismo de stakeholders. Por quê? Porque é quase como se fosse uma nova revolução copernicana. A gente sai de um dogma de que tudo é centrado no dono, né, do capital, e aqui eu não estou falando que eu sou um progressista, né, digamos assim, um pensador liberal. Aqui o capital por ele próprio, né, ele não faz mais sentido, né? Eu pelo menos tenho essa visão a respeito do mundo e dos negócios, inclusive. E gosto de dar resultado. Eu sou executivo e gosto de dar resultado. Gosto que as organizações em que eu estou inserido cresçam, né, e produzam valor para o acionista, mas valor para a sociedade. Eu acho que a LGPD ela vem para criar mais consciência, para nos permitir discutir esses valores, né, e a educação digital nas nossas famílias, nas nossas organizações, na escola, e vem coroar nosso sentimento não mais tão egocentrista, mas multivalores, né, multi-stakeholder, que essa geração já entende, né, meus filhos já entendem isso, eu já entendo, e eu espero que todos nós possamos entender a partir também da Lei Geral de Proteção de Dados, desses novos direitos ou desses direitos mais perseguidos e valorizados que a gente tem a partir da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu acho que essa incompreensão em relação ao que são os dados e qual a importância deles, ela nasce a partir da demanda das pessoas que cada vez mais se utilizam e que percebem os riscos a partir da utilização. Quer dizer, isso era algo que estava pronto para surgir, né? E agora está sendo identificado, as pessoas estão valorizando mais, porque se deram conta dos efeitos que isso pode ter se não tiver uma regulação efetiva, adequada, que proteja sem inviabilizar. E eu acho que essa legislação que foi aprovada, ela tem essa característica. Sabe que o dado foi, por muito tempo, agora, tempo recente, foi entendido como um novo petróleo. Eu tenho uma visão um pouco diferente até. Ele é melhor do que petróleo, porque ele é uma fonte renovável. Tu pode tirar valor constantemente desse dado, desse valor que uma organização tem e que o próprio titular tem, sem que isso vá danificar o próprio titular. Então, eu não gosto dessa expressão que o dado é um novo petróleo. Eu acho que ele é uma fonte renovável e é uma fonte que a gente precisa ter muita atenção, porque agora com IoT, 5G, essa influência bidirecional das coisas na nossa vida, na vida para as nossas coisas, ela tem algumas peculiaridades e alguns aspectos bem sérios que podem, né, trazer algum dano físico, um dano mais moral, né, ou intelectual que vão nos afetar. Talvez só essa questão do dado ser o novo petróleo se adequa na medida em que, assim como o petróleo, os dados mal utilizados também geram muito lixo e muito dano, né? Não um dano ambiental, mas um dano coletivo, um dano social bastante relevante. Mas eu concordo contigo, né? Fizeste aí um discurso que eu estou muito alinhado. Para mim também, muito mais importante do que as sanções administrativas, inclusive da LGPD, estão previstas só para 2021, em agosto de 2021, mas muito mais importante do que a venda da possível sanção como um dano a ser causado aí na adequação da LGPD. E deixa eu te perguntar, André, as sanções são fortes, quer dizer, as multas são altas? São altas. Sabe que eu não gosto de dar enfoque à questão da multa, porque a multa, sim, elas são 2% da receita bruta do ano anterior, podendo chegar até 50 milhões, se eu não me engano.
Mas não é só a multa, ela tem várias sanções administrativas que vão até, né, a não utilização do banco de dados, a inviabilização econômica de determinada organização. Mas a NPD, a Autoridade Nacional, quando efetivamente ela for constituída, quando efetivamente ela tiver atuação para aplicar essas sanções, ou seja, depois de agosto do ano que vem, ela não vai começar a aplicar essas sanções com multa, com fechamento de empresa. A função principal da autoridade é uma função educacional, é uma função de conscientização. É por isso que ela faz tanta falta nesse momento. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta que me preocupa muito, tá? Pela natureza do Estado, nós temos sempre essa função educativa do Estado quando se trata da questão da sanção, e no fim das contas a área educativa é colocada de lado, e daí vem o ímpeto arrecadatório. Me preocupa. Durante o processo legislativo, né, uma das questões polêmicas era a previsão de que o resultado das multas aplicadas pela autoridade pudesse ficar com a autoridade. Isso foi evitado justamente para que se evitasse esse discurso. O valor ficasse junto com a autoridade que vai ser constituída. Mas isso não foi aplicado, isso foi tirado da lei. Ele vai para o caixa único, enfim. O que também não é tão bom. Também não é tão bom. Mas independente disso, essa ligação direta entre a autoridade e a aplicação das multas, ela não existe. Mas a gente tem que pensar também que essas multas, mas outras multas podem ser aplicadas por outras autoridades. Do ponto de vista de proteção de dados, nós temos autoridades aí consumeristas, temos o Ministério Público, temos a Defensoria Pública, temos vários órgãos que têm poder de aplicar sanções e que não vão aplicar a LGPD porque ela não tem, só quem pode aplicar a LGPD para fins de sanção é a autoridade a ser constituída, mas que vão poder aplicar princípios que estão presentes na LGPD e que estão presentes no nosso ordenamento jurídico. Porque a LGPD ela não nasceu do nada, né? Ela não foi um clique que apareceu lá no deputado que resolveu bancar. Não, a questão da proteção de dados já existe no ordenamento jurídico brasileiro há muito tempo. Ela já está presente desde a Constituição Federal, em determinados princípios, interpretação de determinados princípios, mas nós temos várias leis. Tu mesmo citaste o Marco Civil da Internet, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos a Lei de Acesso à Informação, nós temos também agora a Lei do Cadastro Positivo. Todas estas leis trazem determinados artigos que falam a respeito da proteção de dados pessoais e de eventuais sanções, eventuais aplicações de penalidades pelo não cumprimento, né, de seus princípios de segurança, enfim, que estão já na legislação anterior. Então é importante a gente pensar assim, não é motivo de pânico. A LGPD vai entrar em vigência nos próximos dias, as multas vão ser lá para o ano que vem. Pode haver aplicação por parte de outros organismos, mas sempre pode. Então, isso não é novidade nenhuma. Não é motivo para pânico. Mas nós não podemos perder mais tempo. As organizações não podem perder mais tempo. Não importa que nós estejamos no meio da pandemia, é possível fazer algum tipo de trabalho, ainda com o orçamento que nós temos, ainda com a equipe interna, sem grandes investimentos, pensando num orçamento maior, num budget lá para o ano que vem, mas é possível fazer. Então, sem pânico, mas é preciso, quem não iniciou, precisa iniciar imediatamente o processo. Se me permitem, até pouca coisa é de graça, né? E de graça realmente, sem que haja coleta de dados pessoais, tem uma... Não existe almoço grátis, não existem dados grátis. Não, também. O ano passado, como eu já vinha desde 2017 acompanhando o processo, e em 2018 eu acabei me envolvendo bastante com o tema, eu escrevi uma lista de verificação, um framework, né, para que as empresas possam identificar em que pé estão em relação à conformidade com a lei. E ele é absolutamente gratuito e não há nenhum tipo de coleta de dados para que você faça esse download. Ele pode ser encontrado tanto no meu Instagram, que é @nivedelgado, quanto no meu LinkedIn, que também é Nível Delgado, e também no site da Fundacred, que eu sou executivo técnico lá, que é fundacred.org.br/LGPD.
Então você pode ir lá, baixar essa lista de verificação, aí ela é bem principiológica, um mapa de risco, né, impacto no negócio que pode ter, cada um dos itens com afirmações de cada princípio, se você faz, né, ou procede de acordo com esse princípio ou não dentro do seu negócio. Então, como é de graça, eu acho que vale a pena a recomendação e é bom começar por aí, né, montar lá um time, né, de um comitê, né, fazer uma boa análise, né, do seu negócio e criar uma rotina de trabalho, porque realmente mapear os processos, né, não é fácil, né? Se você tem um escritório de processo, fica mais fácil, um BPMN ou algo assim, mas mapear processo é difícil, porque eles estão em tudo que é lugar, mas aonde eu venho acompanhando o processo de conformidade, e a Fundacred é um bom exemplo, a gente reduziu telas, né, do nosso ERP, ou seja, do nosso sistema, né, e fazer manutenção de sistema é caro. A gente reduziu consideravelmente o nosso file server, tanto em quantidade de arquivos, quanto também no tamanho, né, do que está armazenado. A gente repensou todos os nossos processos, né, e vem concebendo novas soluções dentro do que a gente oferece para a sociedade, já by design, né, com esse pensamento protegendo o direito do titular, sempre com muita transparência, que é um dos principais princípios, né, que a LGPD traz, em vez de ser uma caixa preta, uma caixa de vidro. A gente contar para o titular por que a gente está tratando, por que a gente precisa daquele dado, que é o dado necessário e mínimo possível para fazer aquela contratação, né, e que só vai tratar aquele dado com aquela finalidade. Eu acho que é possível de fazer isso em qualquer organização, Sim. Em qualquer tamanho de organização, ter essa transparência, esse cuidado com algo que não é seu, com Exato. Algo que é de alguém. Né? Não são dados, né? São pessoas. Né? E especialmente Exato. Aquilo que é chamado de dados pessoais sensíveis. Isso. Esses ainda, em ano de eleições sem autoridade nacional, eu falava agora para o doutor André, em ano de eleições sem autoridade, né, em que filiação ao partido político é um dado sensível, a gente vai ter aí algumas polêmicas pela frente, com toda certeza. Né? Desculpe. Não, vou aqui só trazer o que são os dados pessoais sensíveis. Quais são os dados pessoais sensíveis? Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política. Isso aqui nem devia estar enquadrado, nem precisava estar enquadrado, porque hoje todo mundo faz questão de dizer qual que é a sua opinião política, né? E deveriam escondê-la, alguns, inclusive, por questões de vergonha alheia. Filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, referentes à saúde ou vida sexual, genético ou biomédico. Posso te complementar só assim? Fica mais fácil se a gente disser assim, tudo que pode ser utilizado para gerar discriminação ou preconceito é um dado sensível. Ou um risco sério à integridade da pessoa. Exatamente. Então fica mais fácil, né, para a gente entender do que a gente está falando. É óbvio que esses dados sensíveis requerem cuidados especiais. Porque o vazamento desses dados sensíveis, porque o fato deles serem publicizados de alguma maneira, vão gerar um dano maior. Então, isso parece ser tem uma boa associação ou uma reflexão que eu gosto de fazer, né, quando dou uma palestra, um curso, alguma coisa assim, que é o seguinte: quando você tem uma senha do seu celular e você tem que emprestar o seu celular e tem que dar a senha, ou mesmo a senha do cartão, ou qualquer coisa, você pode ir lá e trocar a sua senha. Quando você vai num prédio e você coloca o seu dedo lá, o mesmo dedo que você abre o seu celular, que você habilita a sua caixa eletrônico. A foto, né? A foto na recepção. Você não consegue trocar a sua digital do seu indicador, como é a senha. Então, é uma senha que é impassível de ser alterada. Então, é necessário que a gente comece a falar sobre isso e ter mais cuidado, porque são dados que vão te acompanhar para sempre. Os dados biométricos eles vão te acompanhar para sempre. Você pode fazer uma cirurgia, você pode até fazer um procedimento, mas, no geral, eles vão te acompanhar para sempre. Quantas cirurgias quiser, as impressões digitais são as mesmas. E eu acho que nós vamos falar ainda sobre essa questão mais focada nos impactos da LGPD no mercado, enfim. Mas é importante a gente lembrar, a gente tratou isso já no outro programa, mas eu queria lembrar, pessoal, a LGPD, no formato em que está hoje, sem autoridade, se aplica a qualquer organização, a qualquer empresa de qualquer tamanho. Então, vamos deixar isso muito claro. Quem tem que fazer
esse escalonamento de o que, quanto, é a autoridade que ainda não foi constituída. Então, neste momento, ela vale da mesma forma para todo mundo. É óbvio que existe a boa-fé, existe o bom senso de aplicação, ninguém vai exigir, ninguém vai ser multado porque não tem um DPO, não tem um encarregado numa empresa de 5, né, colaboradores, não se trata disso. Até porque se eventualmente for feita uma multa sem a constituição do conselho, da autoridade, essa multa vai ser questionada na essa justiça. multa não. Ela só vale a partir de 1º de agosto. Exatamente. A multa administrativa, né? Isso. Claro, as outras discussões judiciais, elas... Mas as outras discussões, sim. Então, eu sempre imagino o impacto, a gente vai falar disso depois, mas o impacto da LGPD, para quem tem um pouco mais de idade como agora, eu, então vamos lá. Vamos lá. Ele é semelhante ao impacto do Código de Defesa do Consumidor nos anos 90. Isso. Ele tem um potencial revolucionário. Potencial. Não quer dizer que ele vai ser de fato aplicado, mas ele tem um potencial de mudar muito as relações, as relações entre empresas, inclusive, e principalmente entre o cidadão, o titular de dados, e a organização. Tem um detalhe interessante que o Código de Defesa do Consumidor teve uma vacácio de 6 meses. Perfeito. E a gente teve a oportunidade de tratar disso durante 2 anos. O Código Civil teve uma vacácio de 1 ano, o novo, né? Novo. Em 2002. O novo que já é velho. Que já é velho. Então, assim, a gente teve tempo para discutir isso. Eu Sem mesmo estou dúvida. trabalhando com isso desde 2017. Né? Mas aqui é a última hora, é o modo de sobrevivência, que as empresas estão em modo de sobrevivência. Esse ano, ok. Não há dúvida disso. Mas também acho que uma parte da dificuldade da implementação por parte das empresas se deveu à incapacidade do governo de resolver o problema logo, né? Mas vamos lá, quem é o principal tratador, né, para usar esse termo, né, mais popular, de dados do Brasil? É o governo. É o governo, a administração pública. O CNJ, quem mais semana trata passada, que dados. recém emitiu Afinal de contas, são eles que têm todos os nossos dados sensíveis e não sensíveis. Mas a justiça, como está O falando, próprio CNJ, agora, semana passada, ou retrasada, que emitiu uma recomendação para que os tribunais, exceto o STF, né, o Toffoli assinou semana retrasada, eu acho. Diga-se de passagem, uma recomendação muito legal. Gostei muito da verdade. recomendação, foi bem pontual. Mas, assim, do ponto de vista de prazo, puxa, né, aos 46 do segundo tempo, isso já deveria estar sendo tratado. Vamos considerar que alguns já tratavam, mas a administração pública, que é o principal, isso já deveria estar numa realidade implementada em várias estatais, em vários municípios, em vários estados. Nada, não tem absolutamente nada. Ou, para não dizer nada, muito pouco. E quando se fala de governo, em todas as esferas. Tá? Todas a as legislação esferas. se aplica não apenas ao governo federal, ela se aplica a todos os órgãos públicos. Estatais, órgãos públicos diretos, administração direta, indireta, toda a administração pública. Então, Mas realmente, como toda a revolução quase copernicana, a revolução copernicana foi acontecer com o Galileu, né? Sua astronomia telescópica. Eu acho que as coisas vão acontecer num processo. Elas vão até que o geocentrismo aristotélico, que durou lá 1000 e poucos anos, fosse substituído pelo heliocentrismo copernicano, foram muitos anos. Acho que a gente passa por um processo de amadurecimento. Era uma época a gente tem que se indignar, Guilherme. Eu sei que você é contundente e eu admiro isso, mas é um processo e as organizações, elas precisam começar, elas não começaram, elas precisam começar. Eu tenho absoluta certeza, veja só, eu tenho absoluta certeza que se tivesse sido constituído aí a autoridade, se nós já tivéssemos as regulamentações, a legislação, o que o governo poderia ter feito? Se tudo isso já estivesse pronto, o setor privado já estaria organizado. Eu não tenho dúvida, por um motivo principal que o setor tu privado já comentaste estaria antes. organizado. Isso não seria uma polêmica para o setor privado. As grandes empresas que se relacionam com fornecedores, com clientes europeus, já estão sendo instadas a fazer essa adequação há mais de 2 anos, por conta do regulamento europeu. Então, as empresas com sede na Europa, elas já estão obrigando que seu relacionamento aqui no Brasil faça a reposição das mesmas regras. Então, tem muita empresa multinacional, transnacional, que já está adequada ao regulamento europeu. Então, eu acho que é importante a gente tratar, do ponto de vista de impacto, que a gente tinha comentado, primeiro, a semelhança com o Código do Consumidor, na medida em que o Código do Consumidor empoderou o consumidor,
ou seja, ele deu ferramentas para o consumidor fazer aplicar a lei. Ele não foi simplesmente uma lei que elencou direitos e deixou por isso mesmo. Não, ele empoderou o consumidor, ele disse como o consumidor deveria fazer. Isso. Ele criou lá órgãos, ele estabeleceu garantia. Aparelhou. Exatamente. Porque antes o consumidor estava completamente desamparado. E mesmo que tivesse direito, ele não tinha como aplicar, a não ser em casos muito especiais. Isso. Então o Código do Consumidor veio nesse sentido e ele causou uma revolução, e uma revolução positiva para as empresas. E foi rápido. Porque elas se colocaram num patamar de competitividade internacional que elas não tinham. Isso obrigou as empresas a elevar o seu patamar. A LGPD é exatamente o mesmo efeito. Ela empodera o titular de dados. Ela não diz só para o titular de dados quais são os direitos que ele tem. Ela diz, olha, tu tens o direito de tu pessoalmente mandar uma correspondência lá para aquela empresa, para aquela organização. Tu podes pedir qual dados a empresa tem, por que ela tem, por quanto tempo ela tem, com quem que ela transmitiu esses dados para terceiros ou não. Então ela empodera corrigir os dados também, que é importante, né, para que não haja corrigir os dados, manter os dados atuais. Tem uma série de direitos, a gente não vai elencar todos os direitos titulares, mas assim, do ponto de vista do titular de dados, ela realmente dá esse poder para o titular. E isso não é ruim para as organizações, é isso que a gente tem colocado, tentar colocar. Jurídica, sabe exatamente isso dá segurança jurídica, isso gera competitividade internacional, que hoje nós temos dificuldade. Ou seja, um dos critérios para o Brasil entrar na OCDE é ter uma legislação. E veja, não é só ter uma legislação, é ter uma autoridade constituída. Tendo a lei, aliás, e não tendo autoridade, não está desvinculada, inclusive. Né? Independente. Desvinculado do Poder Executivo. Quando começou esse negócio de entrar na OCDE, falavam a OCDE é o clube dos países ricos. Não. A OCDE é o clube dos países organizados que seguem contratos e que seguem as regras e que são institucionalmente sadios. Então vamos lá, para as empresas é fundamental. É fundamental, exatamente, falando isonês, é isso aí. Nós estamos apaixonados aí pela ISO. A ISO tem todo um framework também importante do ponto de vista de proteção de dados, de privacidade, que também é utilizado. Ele não é exatamente a adequação à LGPD, né? A LGPD tem um pouco mais, mas ele é reconhecido internacionalmente, ou seja, quem tem um certificado da ISO mostra ele em qualquer país e ele vai ser reconhecido. Então, isso que tu falou do impacto, André, que eu acho que é importante, né? Sim. Claro, as grandes empresas elas têm estrutura econômica para lidar com eventuais gastos. O desafio é o pequeno, o menor. Sim. Esse é o que tem a dificuldade. Gostaríamos muito que a autoridade já estivesse aí para nos dizer exatamente como se aplica ao pequeno. E não estando, a gente Porque não existe um regime diferenciado para o pequeno. Existe na lei, mas precisa ser regulamentado pela autoridade. Perfeito. Existe em tese, mas a autoridade tem que dizer exatamente qual. Então, o que a gente faz? A gente copia, vai buscar lá no regulamento europeu, que o regulamento europeu ele é mais extenso e mais do que isso. Não adianta tu criar lá um database, não sei o quê, lá para o cara que tem uma loja. Não, exatamente. Mas tem algumas coisas que ele tem que ter. Ele tem que ter segurança na informação. Ele tem que providenciar que os dados que estão ali no sistema dele sejam seguros. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. A quem nós estamos nos referindo? O sujeito tem uma loja de calçados e resolveu abrir uma loja online. Perfeito, mas ele Guilherme, doutor, os princípios são os mesmos. Eu posso apostar que são os mesmos e deverão ser obedecidos ou respeitados por qualquer um dos controladores ou operadores. Independente do tamanho. É isso aí. Perfeito. Independente do tamanho. Os princípios são 10 princípios, mas a boa-fé que já é das nossas relações, né, negociais. Exatamente. Mas é importante, realmente, tu tem uma pequena empresa e tu tem que saber o que fazer amanhã. A minha recomendação na segunda-feira, para quem não fez nada, é reunir esse grupo de direção da organização e estabelecer algumas coisas imediatas. Uma delas é a comunicação ao mercado de que está sendo feito esse processo, então elaborar de alguma forma isso. Um compromisso da organização com relação à proteção de dados, e aí, né, o ideal seria já ter uma política redigida, mas mesmo que ela seja transitória, mas elaborar essa política e publicizar essa política e, principal, só colocar no papel o que efetivamente está sendo feito. Se vai ser feito mais depois, revisa a política depois. Mas só promete o que tu realmente consegue fazer. E um detalhe importante, mesmo que não seja constituído um encarregado de dados, que seja constituído um time. Um time responsável por esse assunto.
e que vai encaminhar esse assunto a partir de agora. Então, são algumas coisas importantes. O último item que para mim tem que ter já, mesmo que depois ele melhore, é um canal de comunicação com o titular de dados. É preciso ter um canal na qual o titular de dados possa fazer as suas requisições, a sua requisição que seja de informação ou que seja de alteração. Isso realmente tem que estar em funcionamento e não requer muita coisa, né, gente? Isso é uma coisa simples de ser feita em qualquer organização. Claro, algumas organizações isso vai ser muito difícil, mas tu tem que ter o canal e tem que ter a capacidade de dar uma resposta, né? Eu acho que, se é para dizer alguma coisa que é imediato, né, que pode ser feito, isso pode ser feito com a equipe interna. Se quiser contratar um consultor para trabalhar isso com tempo, eu recomendaria, mas pode ser feito com tempo, né? A gente fazer isso direitinho como tem que ser feito. E tem algum tipo de assistência que a OAB dê nesse sentido? A OAB não, mas existem organizações que têm. Eu acho que o Sebrae dá. Sebrae, o Sebrae, se eu não me engano, tem algum tipo de assistência. Tem vários. Eu tenho boas referências no Profit, assim, LGPD acadêmico. Isso, perfeito. São muito legais. Tem um site bacana que é Portal da Privacidade, que é bacana também. Esse framework que é gratuito, que não pega dados de você, né, que está lá no site da Fundacred, lá no meu LinkedIn, no Instagram. Então, existem boas fontes, né, de informações e de boas práticas, mas é como o doutor André falou, se você não tem implementado, não diga que tem. Né? Toda política, toda norma já publicizada, ela precisa ser cumprida. Então, é melhor então começar pouco e fazer uma política pequena, né, do que fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, colar uma política lá e você não está cumprindo com e um processo realmente adequado, um processo realmente como tem que ser feito de adequação à LGPD, ele passa por uma etapa que o empresário brasileiro não gosta muito, mas que é fundamental: planejamento. Quanto mais tempo se perde no planejamento, entre aspas, menos tempo vai ter que se fazer, menos impactos terá em todo o processo depois. É importantíssimo porque não existe uma regra única, né? Não existe um pacote que tu aplica para todas as empresas e que vai funcionar de adequação à LGPD. É preciso fazer esse espaço, esse tempo de planejamento para que realmente o processo seja adequado àquela organização. Então, eu diria isso: olha, calma, não é preciso correr agora. Vamos fazer como tem que ser feito, né? E vamos fazer bem feito, porque e acho que isso tu referiste também, não é um projeto, isso é um processo. Isso vai ficar na organização permanentemente. Nós que trabalhamos com compliance também, é assim, ele tem tu gira o PDCA, é óbvio que gira o PDCA, vai chegar no final, tu vai fazer uma série de testes e vai mudar, e mudou aquela realidade digamos, do ano passado, quando foi implementado. Então, ele tem que ser revisado permanentemente. É só a gente pensar na tecnologia. Tecnologia muda radicalmente a cada ano. O nosso sistema de proteção de dados e nosso sistema de segurança da informação necessariamente vai ter que ser alterado no decorrer desse período. Então, ele não termina nunca. Novos funcionários, né? Tem que fazer um onboarding. Nossa, imagina, sem dúvida. Tem que fazer o treinamento, registrar, né, o princípio da accountability, né, da prestação de contas, registrar todo esse processo. Vai fazer um treinamento, registra o processo de treinamento, as funções, papéis e responsabilidades de cada um dos colaboradores da empresa. Esse processo de guardar as evidências, né, faz servir para um processo administrativo e também para um processo judicial. Eu destacaria o princípio da autodeterminação informativa, ou seja, o dado pertence ao titular e não da empresa. Mas fui eu que coletei, eu tratei o dado. Se é dado pessoal, não é da empresa. Né? O princípio da finalidade, você precisa dizer o porquê tem esse dado armazenado, transitado dentro da empresa, ou você trata esse dado, você compila o dado. Por que você faz isso? Qual é a finalidade de você ter esse dado? Necessidade. Para esta finalidade, você precisa de todos esses dados ou de um número menor de dados, né? Ou do princípio da minimização dos dados, né? Que é o da necessidade. Então, se você está tratando mais dados do que você precisa para aquela finalidade, você tem potencialmente um problema. Sim. Não necessariamente tem um problema, mas potencialmente você tem um problema. E o princípio da transparência, deixar isso aberto para o titular. Deixar isso aberto para o titular de que você tem aquele dado para aquela finalidade e que são aqueles dados necessários para aquele cumprimento daquela finalidade. Esse é um bom início de conversa. A LGPD é um sistema baseado em risco.
Né? Então, é só imaginar, se eu tenho dados que eu não preciso para a minha operação, eu estou aumentando o meu risco. Porque quanto mais dados eu tiver, e principalmente dados que não são necessários, eu estou, de alguma forma, aumentando o risco da organização à toa. Né? Então, vamos lá, ela tem toda uma lógica. Quando a gente para pensar, ela é lógica. Ela não está inventando nada, isso já está lá, né? As perspectivas de risco, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, né? E a privacidade. Então, a proteção de dados veio agora, mas esse sistema já existia, não é novidade. Se no teu balanço mental ele está lá como um ativo, né? Do outro lado do balanço, ele está como passivo de quem? Para que você deve esse ativo? Exatamente. Né? Então, deve para o titular. Então, vamos trabalhar com o titular de uma forma transparente, abrir essa caixa, né? E conversar. A gente começa a falar e não para mais, né? É verdade. E o nosso tempo está esgotado. Viu? Eu imaginei. Passou voando. Papo bom. O Bank está dizendo aqui, André, que quando ele vier para o Rio Grande do Sul ao fim do ano, com a volta da Arena do Grêmio com a torcida, ele vai ir na partida do Grêmio e ele vai lá na confraria e ele vai beber uma cervejinha paga por você. Eu pago. Eu pago uma cerveja pro nosso amigo lá na Arena, com certeza. Senhora, muito obrigado aí por terem vindo nessa sexta-feira falar sobre esse assunto importante, porque está no limiar aí de o regramento passar a ser efetivo e nós temos compromisso aí, estamos falando muito de reforma tributária, reforma administrativa, a polêmica da pandemia e tal, e às vezes esses assuntos passam em branco, eles são importantes, impactam num setor que ganhou, aliás, uma dimensão ainda maior depois da pandemia, né? Principalmente nesse setor que é o setor digital, tal, cresceu muito, então mais cuidados ainda agora com isso, e por isso que eu resolvi que seria importante a gente tratar de novo do tema aqui no Cruzando as Conversas. Nível, obrigado. Rapidinho a despedida. Agradeço a presença. Guilherme, doutor André, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer falar sobre esse tema que eu gosto demais, estudo e sou entusiasta. E espero que todos mantenham o diálogo a respeito de Lei Geral de Proteção de Dados, que busquem realmente resolver os problemas com a conversa, seja ela cruzando ou não a conversa, mas que seja no diálogo e não com litígio, porque isso vai abarrotar ainda o judiciário que está entupido e que não consegue processar todos os processos importantes e sérios. Conversem com o controlador, conversem com o operador para tentar tirar qualquer dúvida antes de contratar um advogado. Eu mesmo sendo advogado, né, eu estou falando isso, obviamente, com todo o cuidado, mas tentem conversar isso extrajudicialmente, porque o judiciário não precisa de mais uma enxurrada de ações para resolver esse problema. Obrigado, André. Eu que te agradeço, Guilherme, pelo convite novamente. Né? Muito legal conversar com o Nível também e queria muito que essa nossa conversa durasse muito tempo ainda. Eu acho que esse último tópico que tu trataste ali da questão das relações trabalhistas com a pandemia tem uma relação muito forte com esse tema que a gente trouxe. Quem sabe faz um programa aí de compliance trabalhista, trazendo essa questão de adequação aí da LGPD, porque realmente a pandemia não veio para ficar, mas essa mudança do ponto de vista do home office, do teletrabalho, veio para ficar e ela gera riscos bem relevantes para todas as organizações. É importante a gente tratar disso também. Vamos fazer uma análise sobre isso mais adiante. Agradeço novamente o convite. Muito bom estar aqui com você, com vocês e com teus telespectadores também. Intervalo e na sequência João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Fiquem conosco. Conversas para o último bloco do programa de hoje. O nosso Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. De Brasília, João Carlos Silva. João, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, Macalossi. Boa noite, telespectadores. João, ontem nós abordamos aqui no programa a nova crise na relação entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes. E daí eu fui para casa, assisti a entrevista do Rodrigo Maia na Globo News
E depois eu assisti hoje, e daí eu fiz o dever de casa, que eu assisti hoje, a entrevista do Rodrigo Maia para o SBT. E na entrevista que o Rodrigo Maia deu para o SBT, ele foi mais explícito. Ele disse que o Paulo Guedes não gosta dele. E daí veio também a informação de que o Paulo Guedes proibiu todos os secretários do Ministério da Economia de falarem com o Rodrigo Maia. Eu abri o programa de hoje fazendo uma crítica a isso, dizendo que nós estamos com a relação do Executivo para com o Legislativo à mercê do temperamento juvenil de certos integrantes do governo. A tua avaliação, João? A bomba do posto Ipiranga está começando a ficar sem combustível. Eu tenho dito isso. A questão do ministro Paulo Guedes de enfrentamento com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não é bom para o governo e não é bom para o país. Porque o Congresso Nacional posicionou hoje a favor de Rodrigo Maia com relação às críticas feitas por ele ontem, com relação a Paulo Guedes, que proibiu seus assessores de tratarem com o presidente da Câmara as questões da reforma administrativa e outras questões pertinentes ao governo. Isso aí já é uma crise aberta para a semana na Câmara dos Deputados e o presidente já disse que não volta atrás na discussão com o Paulo Guedes. Ele disse que não vai buscar reatar não vai laços. Buscar o diálogo, ele vai dialogar com o ministro Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo. E essas questões também abriram já uma outra crise com relação à reeleição dos presidentes, tanto da Câmara como do Senado. O Podemos, agora à noite, já deu uma nota dizendo que vai expulsar a senadora Rose Freitas por ter apresentado uma PEC para a reeleição do presidente da Câmara e da presidente do Senado. Já é mais uma crise à vista, uma crise problemática, onde o governo vai ter que entrar como bombeiro para tentar apaziguar os ânimos. Isso pode afetar muito o relacionamento de Congresso e governo, como já está agora, nesse exato momento, essa crise entre o ministro Paulo Guedes e o deputado Rodrigo Maia. Ô, João, e uma coisa que ninguém falou, e eu gostaria de saber se tu tem alguma pista, é qual que é a razão dessa nova briga? O ministro Paulo Guedes não gosta do Rodrigo Maia. Ok. E vice-versa. Certo, mas Porque deve ter tido um fato, porque, Maia, pelo menos nas semanas anteriores, tentava-se uma reaproximação. Até teve aquele episódio de todos reunidos para falar do teto, dos gastos públicos e tal, e daí, de repente, isso. Foi meio que surpreendente. Sim, mas aí, veja só, se você tem, eu não entendo a posição do ministro Paulo Guedes. Se você tem uma Câmara dos Deputados que joga a favor do governo em todas as propostas para auxiliar a governabilidade, o ministro não pode proibir os seus assessores de discussão, aliás, assessores muito preparados, discutirem com o presidente da Câmara questão de reforma administrativa ou outras pautas positivas para o país. E ele fazendo isso, ele proíbe, no mínimo, que os seus assessores conversem com o parlamentar. E todo mundo sabe que o Rodrigo Maia tem 90% da Câmara nas mãos. Ele coordena aquilo ali na ponta do lápis. Todos vão ser a favor dele, como já se posicionaram desde ontem a favor do presidente da Câmara. Então, o presidente da República tem que chamar o Paulo Guedes e dizer para ele que a sanfona toca baile para candango, não é para gaúcho. Essa linguagem aí está meio dispersa entre o Paulo Guedes, o governo, o presidente Bolsonaro e o próprio Rodrigo Maia. Isso aí vai afetar a governabilidade. E veja só, as questões que vão ser apresentadas na semana que vem, nas pautas do governo, no Congresso, vão ser complicadas. O Ricardo Barros, o líder do governo, vai ter que entrar no serviço para apagar incêndios vindos do governo, não da Câmara. Porque lá é o seguinte, o Rodrigo Maia diz que já cruzou o prazo, não conversa com o Paulo Guedes. Vão conversar com quem? O Paulo Guedes vai ter que arrumar um mecanismo de interlocução para poder chegar aos ouvidos do Rodrigo Maia.
Não, e detalhe, trata-se, né, e eu falei sobre isso na abertura do programa, João, as pautas são essencialmente econômicas, portanto, vinculadas à pasta do Paulo Guedes, não à pasta do ministro Ramos, com quem o Rodrigo Maia disse que vai tratar agora. E o ideal seria que a interlocução fosse do Ministério da Economia com a presidência da Câmara dos Deputados. E o presidente da República já disse, desde o começo, que ele não entende nada de economia. Quem conversa sobre economia é Paulo Guedes, tudo bem. Aí o Paulo Guedes, que não entende política, proíbe as associações de conversões com o Rodrigo Maia, que preside a Câmara dos Deputados, que conta 100%, quase em todas as matérias importantes do governo. Então, já que o presidente disse que ele não entende de economia, é o Paulo Guedes que ele tem que chamar o Paulo Guedes, que é primeiro-ministro, quem entende de política é o Congresso Nacional. Procura aí uma sintonia, uma onda de rádio melhor para se comunicar, porque desse jeito não dá. Aliás, não está dando, porque a reforma administrativa, do jeito que chegou na Câmara, no Congresso, ela vai ser muito retalhada, ela vai ser remendada, interesse político, interesse... Não, e tem coisas ali que são do balacobaco, né? Esse negócio de concentrar poder na mão do presidente para ele simplesmente fazer o que quiser, tipo, acabar com estruturas públicas que estão consolidadas, de uma hora para outra, como se fosse o dono do poder. Isso aí o Congresso não vai abrir mão das suas prerrogativas, né? Quando você dá poderes para super-ministro, como é a questão do ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa inteligente, competente, ninguém diz que ele não é. Mas só que essas brigas internas com o Congresso, isso não leva a nada. Todo mundo sabe, gente, que o Congresso Nacional tem que ter o poder da caneta. É ali que as coisas surgem, a política está ali dentro. Não adianta o Ricardo Barros se esforçar com o ministro do governo agora, sendo que esses embates de ministro já teve o problema, veja só, Rodrigo Maia já teve um problema com o ex-ministro do Weintraub da Educação. Ambos não se davam e ele fez de tudo para o ministro sair. E tinha que sair mesmo, porque era um ministro incompetente. Não conhecia nada de educação, entrou ali para fazer média com o presidente da República e acabou dando o que deu. Agora, o Paulo Guedes é muito mais preparado que o Weintraub, não tenha dúvida. Não precisa entrar nesse jogo, tem que deixar as coisas acontecerem e conversar politicamente o que é bom para o Ministério da Economia, quais são as suas ideias, as suas preocupações, para poder fazer o jogo político acontecer. Nessa briga aí, não vai acontecer absolutamente nada. Não, e na verdade ajuda a criar problemas para a aprovação dos textos que forem enviados. E outra, levantou a voz da oposição, que já está a favor do Rodrigo Maia, batendo no governo. Não tinha necessidade do Paulo Guedes fazer isso. Não. Ele incitou e no dia em que a reforma que a reforma administrativa é apresentada, isso torna tudo ainda mais escandaloso. Na verdade, o Paulo Guedes, o ministro, levantou a bola para a oposição. Levantou a bola, a oposição veio e cortou a favor do Rodrigo Maia. Ele joga a favor do Rodrigo Maia. A oposição da esquerda, a maioria dela joga com o time, joga com o presidente Rodrigo Maia. E contra o governo. Já que o governo já deu essa deixa, eles vão abraçar o Rodrigo Maia sem ninguém, eles não vão abraçar Paulo Guedes. João, saindo da relação Rodrigo Maia com Paulo Guedes, vamos falar da relação de Bolsonaro com Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli está saindo do comando do Supremo Tribunal Federal e o próximo ministro é o Luiz Fux. Tem alguma coisa que muda aí com a troca da presidência do Supremo Tribunal Federal? Dias Toffoli, ao longo do período em que esteve à frente do STF com o presidente Bolsonaro, teve uma relação muito próxima com o Bolsonaro. O Fux, não sei como é que vai ser, mas me parece um ministro que tem um posicionamento bastante diferente. Qual que é a tua avaliação? O ministro Fux tem uma maneira diferente de comportamento. E detalhe, importante dizer, o Luiz Fux é um ministro lavajatista, ao contrário do Dias Toffoli. Não, sim, mas eu acho o ministro Fux sempre foi uma pessoa muito ponderada e que não gosta de ver incêndio ao seu redor. Ele não tem intenção nenhuma de causar problemas de holofote com o governo. Ele vai se manter
com o presidente, com o magistrado, dentro do que se comporta a lei, dentro do comportamento dele, inclusive. Ele não é um ministro de muito oba-oba, de muito cenário, não. Ele é muito pé no chão, ele sabe o que faz. E também não tem essa política de criar problemas para discussões polêmicas. Ele é uma pessoa muito... Ele é um lavajatista, mas ele é um jurista muito concentrado naquilo que ele faz. Ele é eu acho que ele, como presidente, é um nome muito bom, vai exercer a presidência do Tribunal, do Supremo Tribunal, com toda a sua característica de jurista que ele carrega desde os tempos de advocacia. Vamos esperar para ver se essa boa relação do presidente do STF com o presidente da República se mantém. Esperamos que sim, né? Tudo que nós não precisamos é mais confusão aí entre os dois poderes. De polêmica. Polêmica não leva a nada. Né? João Carlos Silva, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Desejar o meu boa noite para ti, agradecer pela participação. Na semana que vem vamos continuar tratando dessas questões e perguntar se já está aí separado o vinho aqui da Serra Gaúcha para esse final de semana. Tem que prestigiar a Serra Gaúcha, tem que vestir a camisa do time que está ganhando. É isso aí. É isso aí, meu caro. João Carlos Silva, obrigado, um grande abraço para ti, um bom final de semana. Bom descanso para todos, telespectadores, a toda a equipe, bom descanso. É isso aí. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. O Cruzando as Conversas volta segunda-feira. Boa noite, se cuidem. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.